físicas, começo fazendo uma revisão. Não há garantias nessa revisão, às vezes ela sai mais completa, às vezes menos. Nós somos feitos de células que são feitas de átomos. Essa é a chave do comportamento elétrico da natureza. Nós somos feitos de átomos e os átomos são estruturas elétricas, onde gigantesco comparado com o núcleo temos a eletrosfera, onde estão os que tem carga elétrica negativa. Bem minúsculo comparado com a eletrosfera está o... Neste núcleo moram prótons, nêutrons. Prótons são e nêutrons, neutro. Simples assim, beleza? Nêutron é nêutron. Agora olha só, por que o mundo, sendo feito de cargas elétricas, não dá choque? Porque está neutro? Porque corpos neutros são aqueles que têm o mesmo número de prótons e elétrons. Corpo neutro, aquele que tem o mesmo número de prótons e elétrons. Corpo positivamente carregado. Tem mais prótons do que elétrons. Corpo negativamente carregado. Por isso que eu tô careca. Beleza. Então, peraí, se eu quiser calcular quantidade de carga elétrica, basta pegar o número de partículas em excesso, aquilo que o cara tem a mais, e multiplicar pela carga elementar, que é a carga do próton, que é a carga do elétron. Tu é que tem que ter o bom senso de decidir se tu usa mais ou menos. Claro que duas perguntas são clássicas com essa fórmula. Ou eu te pergunto a quantidade de carga, ou eu te pergunto o número de partículas em excesso. Só se o cara for muito criativo, criar um universo paralelo para te dar a quantidade de carga e o número de partículas e pedir qual é a carga elementar desse universo paralelo, né? Porque via de regra o cara sabe que a carga elementar é fixa, né? Já foi medida, já foi, né, calculada. Agora olha só que interessante, se os átomos têm diferentes eletronegatividade, que eu chamo popularmente de tesão por elétron, certo? Então, se dois átomos que têm diferentes eletronegatividades ficam próximos um do outro, e eu esfrego suas eletrosferas, suas casquinhas, com certeza o cara que tem mais tesão por elétron rouba elétron do cara que tem menos tesão por elétron. Simples, não é? Por isso que se eu pego dois corpos neutros e atrito os dois, se um fica com carga positiva, o outro fica com carga... Por isso que eu escrevi no quadro sinais opostos. Sinais opostos. Porém, pensa comigo, um cara perdeu 5 elétrons, o que aconteceu com outros sujeitos atritados? Ganhou 5 elétrons, por isso que a gente diz que o módulo é o mesmo módulo. Os cientistas começaram a esfregar tudo que é tipo de material um no outro para ver quem carregava. E em algum momento alguém teve que decidir, né, quem é que tem a carga positiva. Vou dizer que isso aqui é positivo. Já que eu vou dizer que isso aqui é positivo, se a coisa se repelir desse, também é positiva. Se a coisa atrair por esse, é negativa. Tudo bem? E aí começaram a criar séries triboelétricas. O que é uma série triboelétrica? É uma tabela, uma lista com vários materiais, dizendo quem fica positivo e quem fica negativo quando tu esfrega alguém na lista. Não entendi, professor. Abra uma apostila lá na página 64. Tem uma série triboelétrica bem pequenininha, só de demonstração para vocês lá na página 64. É obrigatório abrir a apostila na página 64, pô. Porra, que vadiagem, cara. Meu pai paga por esse curso, não vai aproveitar? Eu quero pegar alguém sem abrir a apostila para ver. Quero pegar alguém. Não abre para ver. Porra. Tá vendo, pai? Tá pagando uma olho na cara que o cara não quer trabalhar. Tu vai ficar sabendo hoje. Passou já? Desculpa, gente, às vezes eu me altero, vendo? Quando eu vejo alguém rasgando dinheiro no papai, eu fico doido. É um professor filho da puta. Página 64. Página 64, eu pergunto a vocês lá no canto direito superior. Eu esfreguei pele de coelho com vidro. O que acontece com o vidro? O que acontece com a pele de coelho? A pele de coelho fica mais para cima do mais, né? E o vidro fica negativo, ou seja, o vidro ganha elétrons da pele de coelho. Tudo bem?
pergunto, se eu esfrego pele de coelho e vidro e lã e cobre, em qual situação os corpos ficam mais eletrizados? Lã e cobre, porque a diferença entre eles na lista é maior do que a proximidade dos dois primeiros, sacou? É para isso que serve série triboelétrica e para nada mais. Só para dizer quem fica mais, quem fica menos, e para dizer se um grupo de materiais atritados fica mais ou menos carregado. Se fosse cobre e enxofre comparado com pele de coelho e vidro, é isso? O cara não pode fazer essa pergunta. Não, é cobre com enxofre. Ah, tá. Então beleza, só cobre com enxofre, sem comparar com outro tipo. Ah, beleza. Cobre e enxofre, galera, como é que faz? O enxofre fica negativo, está próximo do menos, e o cobre positivo. É só assim, está para cima fica positivo, está para baixo fica negativo. Quanto mais distantes, mais carregados, porque mais diferentes eles são. Então, para essa série triboelétrica, como é que a gente conseguiria o maior carregamento possível? Pé de coelho e enxofre. Porra, deve dar o demônio, deve sair faísca para tudo que é lado. Certo? Simples essa série triboelétrica, né? Nada demais. É raro aparecer esse tipo de conteúdo no vestibular, mas temos que estar preparados. E se isso caísse na prova, como é que ia cair? Eu poderia falar isso, perguntar. Podemos, observando a série triboelétrica, Ah, daria certo. claro, tu não tem isso. Isso é importante, gente. Imagina a doença que seria que pedir para decorar isso. E a utilidade na vida do sujeito, zero, né? Então isso é uma coisa que tem vestibular que cobra decoreba, mas são cada vez mais raros e estão em extinção. Tem concurso público que cobra decoreba, mas são cada vez mais raros e estão em extinção. Só para ter uma noção, eu sempre falo do ITA, né? Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que fica lá em São José dos Campos, que é uma das faculdades de engenharia eletrônica e engenharia, né, de aviação mais respeitadas no Brasil, se não a mais. E lá, cara, o cara não dá tabela periódica para fazer o vestibular. O cara tem que saber o número atômico, o número de massa dos principais elementos da tabela periódica. Isso é meio bizarro, mas é fato. Então os caras não lembram de cabeça lá, mas não faz uma questão de química. Bizarro, né, cara? Então realmente, vou fazer o ITA, professor, bicho. Então comece a estudar o ITA, as questões do ITA, porque o bicho vai pegar. Mas estou contigo, pode trazer as questões que nós vamos fazer junto. Ó, galerinha, revisamos o processo de eletrização por atrito e falamos de série o que mesmo? Triboelétrica, série triboelétrica. O que completa ali para mim a lei de Dufay? Os opostos? Os iguais? Ou seja, né, se eu tiver carguinha positiva com carguinha positiva, vai repelir. Se eu tenho carga negativa com carga negativa, vai repelir. E se eu tenho carga positiva próximo de carga negativa, vai atrair. Cuidado com a terceira lei de Newton, hein? A força que uma partícula faz na outra é a mesma, certo? Esta força tem que ser igual a essa. Essa força tem que ter o mesmo módulo daquela. Essa força tem que ter o mesmo módulo daquela. E isso é a terceira lei de Newton, lembra? Para toda ação tem uma mesmo módulo, mesma direção e sentidos. Ação e reação jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes, né? Só uma revisãozinha rápida, tu vai poder estudar as leis de Newton com toda a calma futuramente. Isso aqui é novo? É novo? É novo? É! Corpo neutro, pode pensar numa esfera metálica. Pega um corpo com excesso de elétrons, também é uma esfera metálica. E elas são idênticas, não parece? São idênticas. E aí tu encosta uma na outra e afasta depois. O que teu coração diz? Para te ajudar, a carga dessa aqui era menos 4 coulomb. Encostei e afastei. O que vai acontecer? Fala sério, o coração responde, né, cara? Não falei que as esferas eram idênticas? A natureza é preconceituosa que nem nós, seres humanos? Não, a natureza trata objetos iguais de forma igual. Então não tem o porquê um corpo ficar com mais carga do que o outro, né? Olha que simples a ideia. Bem simples. Me diz então, eletrização por contato. Os corpos postos em contato adquirem carga de sinais opostos ou sinais iguais? Tá vendo que é diferente da eletrização por atrito? Mesmo sinal, vamos colocar assim. Mesmo sinal. Né? Eram sinais opostos, né? Um ficava com mar depois de atritar, né? Depois que atritava, estava neutro e estava neutro. Esfregava um com o outro. Um ficava positivo, o outro ficava negativo, né? Certo? Aqui na eletrização por contato não. Claro, né, cara? Se o cara está neutro e eu tenho excesso de elétron, quando eu encostar no cara, eu vou transmitir elétron para ele. No que eu tenho em excesso, né? É que eu vou contaminar. Eu brincava com a galera, esse ano eu não fiz essa piada ainda, essa raciocínio idiota.
Mas outros anos eu fazia. Tu não tá com nada de doença, eu tô com gripe. Eu vou lá e encosto em ti. Eu vou passar o quê? AIDS pra ti? Né? Não vou passar gripe. Tô com catapora, encostei na pessoa, vou passar o quê pra ela? Catapora. Pô, se o cara tá neutro, o outro tá negativo, encostou, vai ficar o quê? Negativo. É uma contaminação que tá encostando e transmitindo alguma coisa pro cara. Agora olha a pegadinha, é uma coisa boba isso aqui. Mas olha que sacanagem que pode acontecer no vestibular. Beleza? Descreva o que aconteceu quando eu encostei o corpo positivo no neutro. O corpo positivo ganha. Essa é a explicação. Qual foi a explicação, garota? Parabéns. Elétron da onde para onde? O neutro teve parte de seus elétrons atraídos pelo corpo positivo. Como ele estava neutro e perdeu elétrons, ficou positivo. Ele estava neutro e perdeu coisa negativa, gente. Vai ficar com próton em excesso. Por que eu não posso afirmar que coisas positivas migraram para o neutro? Porque ele está no núcleo. Porque o próton está protegido pelo escudo Jedi vibrante invisível que é a eletrosfera. O próton não pode ser arrancado do núcleo, senão, bum, bomba nuclear. Tá? Então não vai mexer nos prótons, são sempre os elétrons que migram. E a garota matou com tranquilidade. Se eu encostar esses caras, elétrons saem do corpo negativo e vão para o corpo positivo. Então o neutro ficou com excesso de próton. E esse cara que estava positivo recebeu um pouco de elétron, ficou menos positivo, tá vendo? Ficou menos positivo. Não deixou de ser positivo. Não vai zerar. Não, mas aí não seria não. Ele era neutro, perdeu elétrons, ele tinha um número igual de prótons e elétrons, né? Como ele perdeu elétrons, vai ficar com excesso de próton. E para deixar o primeiro negativo? A outra situação era, se eu não posso deixar isso negativo, porque depois do contato, o sinal vai ser sempre igual, e se os corpos forem idênticos, eles têm que ficar com a mesma carga. Então, ó, atenção, mesmo sinal. E aqui o segundo passo. Para corpos idênticos, o módulo, o que eu posso falar do módulo, galera? Se os corpos são idênticos, postos em contato, o valorzinho é igual, o módulo é o mesmo. Para corpos idênticos, o módulo é o mesmo. Deixa eu ver se tu entendeu aqui, peraí. Corpo carregado negativamente com menos 5 coulombs. Corpo neutro idêntico. Encostei e afastei. O que acontece? Tranquilinho, né? Que unidade é essa? Coulomb. Essa unidade vai demorar um pouquinho a familiarizar. É aquela unidade que eu coloquei no começo da aula, que eu gritava Coulomb, Coulomb. Ele falava Coulomb. Aqui, ó. Por incrível que pareça, tu vê o vídeo, não vai acreditar quantas vezes eu falei Coulomb. Mas é normal, tá? Fica tranquilo. Entra e sai. Toda hora entra e sai. E é bom que seja assim. Se a gente quiser fixar alguma coisa na nossa vida, tem que repetir, tem que fazer exercício, tem que ler de novo. Coulomb! Coulomb. Ô galerinha, olha só. Vou tentar te sacanear. Peraí. Menos 6 coulombs. Vou pegar 3 esferas idênticas. Encostei e afastei. 2 Dividiu por 3, né? Ficou quase comigo? Simples pra caramba, né? Então tá, vai ficar 2 coulombs para cada um, porque 6 dividido para 3 dá 2, menos 2 coulombs para cada um. Eu estou usando cargas intensas, tá galera? Para ficar fácil de pensar. O certo seria escrever 6 vezes 10 na menos 8. Então não vai mudar nada, né? Vai ficar quanto para cada um? Menos 2 vezes 10. Lógico, né? Mas só para ficar bem fácil de raciocinar. Agora olha só como uma coisa fácil pode ficar chata. Esse cara tem 5 elétrons em excesso. 1, 2, 3, 4, 5. E o cara idêntico está neutro. Fala. Parabéns, garota. Não tem como passar 2,5 elétrons, ela já concluiu. Realmente, cortar um elétron ao meio, isso é um absurdo. O que vai acontecer? A natureza, Deus vai chegar para pausar a vida e vai falar, não, isso tu não pode. Eu vou fazer, eu estou falando no meu laboratório que eu vou fazer, e vou fazer. Pego 2 corpos idênticos, um está neutro, um tem 5 malditos elétrons em excesso. Eu já te ensinei a pensar.
Tu vai encostar e vai afastar. Eu quero saber o que vai acontecer. O mundo vai acabar. Um elétron eles vão dividir, vai estar trocando o tempo todo. Mas eu afastei, como é que vai trocar? É que às vezes a resposta é simples, a gente por não estar preparado fica agoniado. Uma hora esse vai ficar com 2 elétrons, esse 3 elétrons. Se eu fizer de novo, é possível que esse elétron em excesso agora migue para cá. O raciocínio da galera estava correto. Se eu deixasse encostando, esse elétron em excesso ia ficar hora num corpo, hora no outro. Probabilisticamente 50% de um lado, 50% do tempo do outro. Então se tu ficar separando, uma hora um corpo vai ter um excesso a mais de elétron, outra hora o outro corpo. Simples assim. Ou seja, cuidado, hein? Afirmar que sempre, eternamente, os corpos adquirirão mesmo módulo quando forem idênticos, tem exceção para isso, né? Quando a gente for contar quantos elétrons, sempre pode dar uma diferençazinha minúscula ali. Claro que assim, o cara te pegar nessa aqui, entendeu? O cara, a mãe dele tá no céu, né, cara? Então não é, o cara não faria esse tipo de questão no vestibular, a não ser que seja aquela questão para todo mundo errar, que a gente sempre bota no vestibular para não dar um monte de cara tirando 10 na prova, né? Certo? Então a gente gosta de fazer isso, todas as matérias, né? O professor de geografia não gosta que tirem 10 na prova dele, ele bota uma questãozinha, até professor erra, sabe? Aquela questãozinha do mal. E se não for Deus? Eu é que pergunto agora. Boa, garoto! Agora, ó, vai! Menos fácil de trabalhar. Parabéns, isso é simples. Engraçado, como é que tu sabia se eu não te expliquei? Nem muitos elétrons. É bom senso, o ser humano é assim. O ser humano... Se fosse 2 prótons em excesso? Boa, garoto. Primeiro, galera, entenderam por que excesso de 5 elétrons, excesso de 3 elétrons? Nós temos um excesso global de 8 elétrons. Como a natureza vai dividir igualmente, dividiu por 2, cada um ficou com 4 elétrons em excesso. A colega fez outra pergunta muito legal. 2 prótons a mais aqui? Ficariam 2. 3 e 4. 2 prótons em excesso. Quer dizer que está faltando 2 elétrons ali, né? O que vai acontecer? Passa 2 elétrons. Qual é o saldo que nós temos, galera? Menos 3. 3 elétrons, parabéns. E já que não dá para dividir 3 em 2, uma hora esse fica com 2, esse fica com 1, e dependendo do momento em que tu separá-los, pode ocorrer o contrário. Tu escreveria, se for uma questão discursiva, né? Nessa situação, teremos um dos corpos com 2 elétrons em excesso e o outro com 1 elétron em excesso. Sendo que a probabilidade de um ficar com 2 e outro ficar com 1 é 50% para cada. Certo? Legal isso, né? Observem vocês que eu já estou colocando um pouco de física moderna nessa aula, porque eu já estou falando da probabilidade. Né? Porque até então a ideia de que o mundo é probabilístico é uma ideia moderna. Os cientistas como Newton achavam que o mundo é determinístico. Tem regras que regem o mundo, se a gente souber a condição inicial, a gente adivinha certamente a condição final. Hoje nós sabemos que existem coisas na natureza que envolvem probabilidade. Einstein não concordava com isso. Einstein não. Einstein falava, não, isso é um absurdo. Heisenberg dizia isso. E Einstein respondia, Deus não joga dados. É talvez uma frase célebre, né, que o Einstein falou e depois confessou que estava errado. Einstein dizia que não, Deus não joga dados, a natureza não pode ser probabilística. E tem discussões transcritas dele, do Heisenberg, do Planck, Max Planck, bonitas discussões de gênios tentando um convencer o outro da sua ideia, né? E no final da vida o Einstein falou, talvez meu maior erro tenha sido não ter enxergado a teoria da incerteza de Heisenberg, né? Aquela teoria da incerteza que a natureza é probabilística, ele falou isso. Na verdade a galera acha que Einstein era um cara, né? Oh, ai, Deus, eu mesmo muito tempo passei endeusando Einstein, depois que eu fui conhecer um pouco mais a história de vida deles, tu vê que uma história de vida parecida, muitas outras pessoas teriam tido as sacadas que ele teve. Aliás, tem muitos cientistas que não entendem como é que outros caras, como Lorentz, não conseguiram ter a sacada que o Einstein teve. Estava muita gente próxima da sacada, entendeu? Einstein teve uma sacadinha, né, que revolucionou a ciência. A sacada do Einstein foram várias, né? Primeiro, que existe uma velocidade limite na natureza, que é a velocidade da luz, nada pode superar ela. Segundo, que a passagem do tempo depende da velocidade que o corpo está. Ou seja, a taxa com que o teu relógio marca o tempo depende se o teu corpo está em alta velocidade ou baixa velocidade. 2 relógios ultra precisos. Um bota no avião, o outro fica fora do avião. Se eles ficarem voando, né, muito tempo na volta, um relógio vai estar desincronizado do outro, mesmo que os relógios não estraguem. Se a velocidade e a diferença de velocidade for próxima da luz, muito tempo. Só para ter uma noção, se eu pudesse construir uma nave que ande na velocidade da luz e fosse até a estrela mais próxima que existe, a próxima Centauri, eu demoraria 9 anos para ir e voltar na velocidade da luz para vocês, porque a luz demora 4 anos e meio para ir, 4 anos e meio para voltar.
Imagina uma nave na velocidade da luz. Aí eu falo, galera, vou visitar a próxima Centauri. Aí eu vou lá, viajo 4 anos e meio, chego lá, nossa, que bela estrela, faço as anotações, as pesquisas, volto. 9 anos depois, vocês tudo com filho, com conta para pagar, arrependido de não ter estudado. Aí eu ia chegar por essa porta, vocês iam estar 9 anos mais velhos e eu ia entrar pela porta com a mesma cara de babaca, sem ter envelhecido sequer um ano. Porque quando um objeto começa a atingir velocidade próxima da luz, o tempo para aquele objeto é como se parasse. Ele passa muito lentamente. Isso é chamado de paradoxo dos gênios. Porque se eu tivesse um irmão gêmeo, ele teria ficado 9 anos mais velho que eu, se ele ficou na Terra e eu fui viajar. Paradoxo dos gênios. Muito massa isso, né? Certo? É, bem viagem. O bacana é que tem confirmações para essa dilatação temporal macroscópicas e microscópicas. Já fizeram testes com relógios atômicos em aviões para confirmar essa dilatação temporal. E foi confirmado. Eles estão mais absurdos. Foi doido. A da luz é a velocidade que a gente é, aparentemente, mas não com materiais físicos, com a própria luz a gente consegue, né? Boa pergunta, não sei o que precisar, mas nós chegamos com alguns foguetes de protótipo aí de impulsão eletromagnética a 100 mil quilômetros por hora, que é um peito perto da luz. Precisaria de 100 mil quilômetros por segundo. Só continuando, eu adoro essas discussões, mas a gente tem que avançar uma gotinha a mais aqui. Falamos um pouquinho da eletrização por contato e para fechar eu preciso te falar da por indução, que é a mais legal, a mais delicadinha.